Glorificado seja o nome do Senhor. Capítulo 9, versículo 4. Neemias 9, 4. Louvado seja Jesus. Neemias 9, 4 vai dizer assim, bem simples, os versículos de hoje. Então, os nomes aqui, se você falar rápido, você fala em línguas. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e chamaram e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Somente até aí podemos assentar. O que está acontecendo aqui, querido? Nós vimos nas semanas anteriores que o povo estava se entregando ao Senhor. O povo se prostrou em adoração, em jejum, em humilhação, jogaram terra sobre as suas cabeças, representando a humilhação a Deus, representando entregar a Deus o seu extremo, o seu melhor, dizendo o quanto se precisava dele. Foi a pregação de sexta-feira, que foi o dia do arrependimento. Então, o que aconteceu aqui nos versículos anteriores, para quem não assistiu a mensagem no YouTube e para quem também não veio na sexta-feira, teve o dia do arrependimento aqui. O povo, eles trouxeram a memória desde quando eles vieram lá da Babilônia. Tudo que eles passaram, tudo que eles sofreram, tudo que os pais deles também se omitiram a fazer para que o povo de Jerusalém pudesse ter uma vida melhor. E aconteceu o que então? Automaticamente o povo se afastou de Deus. O tempo passou, eles saíram do cativeiro babilônico, voltaram agora para Jerusalém, as muralhas foram construídas, as cidades foram construídas, e o povo começou agora a fazer o que então? Reconstruir a sua história. Teve a festa do tabernáculo, a festa do Sucote, fizeram para eles cabanas com vários ramos de árvores, oliveiras, jambuzeiros, murchas, palmeiras e árvores diversas. Então, depois que tudo isso foi feito, agora os levitas, ele vê que tipo assim, acabou o culto, acabou a solenidade, e o povo se prostra em Deus, e é como eu expliquei aqui na sexta, é a mesma coisa que acabou o culto aqui, aí um está conversando com o outro aqui, um está falando aqui, de repente, um começa a falar com o outro aqui e começa a chorar, um começa a falar com o outro aqui e começa a quebrantar, daqui a pouco ajoelha no chão, um começa a orar daqui, outro começa a chorar de lá. O que é isso? Avivamento, querido. Poder de Deus. Eu ministrei aqui sobre o arrependimento. Então eles se humilharam, choraram, jogaram terra sobre as cabeças, fizeram jejum, tudo depois de acabado a festa do tabernáculo. Tinha acabado as solenidades lá. Essa palavra ruim de falar que eles não dão nosso carro. Ou seja, mas na hora que acabou a liturgia da parte que era ensinado para fazer, automaticamente o poder de Deus tomou eles e eles começaram a fazer o quê? Aquilo que o Espírito de Deus constrangiu eles. Isso que nós precisamos, querido. Fugir da liturgia. O pastor precisa falar para você, glorifica o Senhor, dá um glória aí, fala aleluia. Agora a marcha lá ficava rasgando, foi uma bênção, tudo, mas os benditos levitas chegavam assim, faz barulho para Jesus. Eu falei, aqui não é barulho para Jesus, rapaz. Barulho faz no time de futebol. Para Jesus eu tenho que dar glória, tem que dar aleluia. Né? O evangelho é só Jesus, né? Mas a gente tem certas coisas aí de fazer de quando não está ouvindo, para a gente não deixar de buscar Deus, né? Mas eles fizeram algo a mais para Deus. E nesse versículo que lemos aqui, querido, vai dizer que eles fizeram o quê? Primeiro ponto, finalzinho do versículo, que fala esses nomes de levitas difícil, né? Eles, os levitas, né? Vamos voltar ali antes dos nomes, depois dos nomes, melhor dizer, depois do Kenani ali. Eles se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Então os levitas estavam ali no lugar alto, que na verdade era o altar que tinham feito para Esdras. Os levitas vieram lá e chamaram o povo para agora eles clamarem em alta voz. Eles estavam se humilhando, chorando, se derramando na presença de Deus. Então os levitas vieram agora e falaram, se levantem agora, vamos clamar agora em alta voz ao Senhor. Então os levitas, eles iam instruindo, direcionando o povo de que forma era para adorar. Até mesmo aquele momento que não era um culto, mas
mas Deus dá uma direção para eles poderem adorar o Senhor. Não era um culto, mas eles tinham acabado transformando novamente em um culto. Então, o primeiro ponto para mim e para você é: alguns pensam que o Pentecoste começou hoje. O que é o Pentecoste? O que é a igreja pentecostal? A nossa igreja é a igreja profética. Como isso, pastor? Na verdade, a missão profética que nós temos, quando alguém perguntar e falar, mas é uma igreja pentecostal? É uma igreja pentecostal. É o mesmo do Pentecoste. Porque nós cremos no batismo do Espírito Santo, no falar em língua, em profecia. Ah, pastor, mas é difícil profetizar. É porque nesse ministério aqui, profecia não é carne de vaca. A gente profetiza quando o Espírito Santo direciona. Já profetizei Paul de Lei, já profetizei o Diácono de Lei, o presbítero Eduardo, se não me falha a memória. Em alguns momentos já profetizei para algumas pessoas. Mas quando o Espírito de Deus impulsiona, não é aquele negócio que todo culto está falando, porque muitas das vezes não é profecia todo dia, querido. É o homem falando, não é Deus falando. Né? Então é uma igreja profética, é a igreja pentecostal, que crê no dom de curar, de libertar, de salvar, de restaurar. Então, as igrejas pentecostais, o que elas são? Elas creem no Pentecoste. O que é o Pentecoste? Literalmente o Pentecoste, na verdade, mas a pessoa fala pentecostal, Pentecoste, só pensa em fogo, em poder, mas na verdade foi originado lá em Atos capítulo 2, quando estava tendo a festa de Pentecoste. O que era a festa de Pentecoste? Era uma festa de agradecimento pelas colheitas. Pentecoste, ele vem da palavra 50, era 50 dias depois da última festa que tinha, eles vinham agora, então no 50º dia, penta de 5, de 50, para quê? Para eles poderem festejar o Senhor. Então, e nesse Pentecoste, o que gerou Pentecoste? Localidade, era uma festa, mas os discípulos estavam reunidos, juntos, orando, clamando e pedindo a Deus que a presença do Espírito Santo viesse, porque Jesus tinha ido, mas tinha prometido que viria um igual a ele no original do grego que fala, que era quem? O Espírito Santo. Então, o Pentecoste nós caracterizamos com uma linha litúrgica de acreditar no sobrenatural, porque quando eles estavam orando ali, veio sobre eles línguas como de fogo, ou seja, eles foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em línguas, começaram a falar em outras línguas, e ali então o poder de Deus se manifestou, e eles estavam fazendo o que ali para o poder de Deus se manifestar, para Deus agir? Eles estavam clamando, eles estavam orando. Então o Pentecoste, querido, não começou agora em Atos. Posso ver aqui que os próprios levitas estavam dizendo para o povo de Israel aqui clamar, para o povo de Israel aqui orar. O que é clamar? Eu lembro quando eu comecei a fazer teologia, eu tinha um pastor que agora tem uma amizade muito grande, ele está mais pentecostal um pouco, mas ele veio do tradicionalismo, e na primeira lição de teologia, ele veio dizer para a classe que clamar não significava gritar. Não, falou que Jesus era contra o grito. Eu falei, meu Deus, aí já deu um debate na sala. Naquela época eu já era mais barulhento do que eu sou agora ainda. Mas por fim, foi passando o tempo, fomos acertando, hoje somos grandes amigos, hoje ele está mais pentecostal um pouco também. Hoje eu estou um pouco mais tradicional também, comparado com aquela época. Mas, aqui fala que os levitas falam para o povo clamar. O que é clamar? Clamar é gritar. E esse ponto que eu quero colocar para você. Alguns pensam que o Pentecoste começou hoje, não, o Pentecoste começou hoje. O Pentecoste no sentido da manifestação, não do dia. O dia começou em Atos. Mas a manifestação do Pentecoste, dos milagres, do sobrenatural, lá com Elias, já teve o primeiro milagre de ressuscitar uma pessoa. O que é aquilo? Era o Pentecoste, a manifestação do sobrenatural, do milagre de Deus. Então, devemos entender que nós vivemos nesse Pentecoste. Então, quando você vir na igreja, dê liberdade para o Espírito Santo te encher. Dê liberdade, agora o Senhor glorifica a Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quando você glorifica o Senhor, querido, quando você adora o Senhor, você está liberando no mundo espiritual palavras, e automaticamente o Senhor está derramando sobre você poder. Ele está abastecendo a sua alma. Ele está enchendo você com o fogo do Espírito. O que aconteceu com aqueles homens? Aqueles homens lá em Atos dos Apóstolos, eles estavam com medo. Eles estavam fugindo.
Eles estavam com medo de ser perseguidos, porque Jesus tinha sido morto por causa da fé. E quem falava que era de Jesus também era perseguido. Estamos começando a viver isso agora, no Brasil. Mas acontece o quê? Aqueles homens estavam tão cheios do Espírito Santo que eles não quiseram nem saber se os discípulos estavam sendo perseguidos ou não. Eles começaram a falar em línguas e depois foram espalhados, cada um por uma província para pregar Jesus. Depois que eles foram tomados pelo Espírito Santo, o que aconteceu com eles? Dos 12 discípulos, 11 foram mortos, martirizados. O que é ser um mártir? Hoje em dia, as pessoas querem a casa própria, não é pecado, e Deus tem isso para dar. Hoje em dia, as pessoas querem carro no ano, não é pecado, Deus tem isso para dar. Mas você não vê hoje em dia uma pessoa falando: Senhor, eu quero ser o seu mártir. Senhor, eu quero ser aquele que, se necessário, morre pelo teu evangelho. Queridos, nós temos que nos preparar como igreja. Tem pastor aí que só prega chave, bênção, carro. Tudo isso Deus tem e tem nos dado, temos vivido isso. Mas eu quero dizer que a igreja tem que se preparar para o sobrenatural de Deus. Só vão se manter em pé nos últimos dias, querido, quem estiver cheio do Espírito Santo. Os levitas disseram para eles aqui, comece a reclamar, clame ao Senhor, busque ao Senhor aí. É isso que nós temos que fazer também nesses últimos dias, querido. O Brasil se tornou já um país comunista. Tem um pastor lá do Ceará que foi preso porque tinha pregado falando sobre o LGBT. Tem repórter aí preso, tem repórter exilado. A mídia não fala. Mas nós já estamos num país comunista, o exército já se entregou. E eu fico às vezes pensando com Deus: Senhor, em que lugar na cronologia do céu, da Bíblia, dos atos dos últimos dias nós estamos? Será que o Brasil vai se tornar uma Venezuela e nós teremos que ir embora do país? Ou será que vamos ter que sofrer perseguição no país? Eu também nesse caminho, querido. Só um milagre. Pois nós temos que despertar, orar, se encher do Espírito Santo. Só um milagre para mudar essa história. Só um milagre. Porque o nosso exército já está batendo continência para bandido, para comunista. E por que eu falo isso? Não é para querer falar de política para você. É para poder falar que no final dos tempos o anticristo ele virá como um líder político. Um líder que comandará o mundo inteiro. E o que nós estamos vendo? Que a maioria dos países estão todos se alinhando com o sistema comunista. O que é o sistema comunista? É o espírito do anticristo, querido. Você vai buscar esses comunistas, são todos ateus, eles adoram Marx, Karl Marx. Sabe quem era Karl Marx? Era um camarada que 2 filhos dele morreu de fome, nunca trabalhou, vivia à custa da mulher e conseguiu introduzir a filosofia comunista, ateísta, que a esquerda usa aí no mundo. É o que está sendo pregado. Então o que é isso? Isso aí é uma cultura contra Deus. Você pode notar, se for adorar um demônio na praça pública, é cultural. Não, é cultura, nós não podemos falar contra o afro, porque é cultural. Mas daí você vai pregar a palavra lá, e se você falar contra o pecado, aí, porque esse crente, eles são homofóbicos, eles são isso, eles são... Peraí, mas sabe que tem também a cristofobia? A cristofobia ninguém fala, né? Porque hoje em dia se defende tudo, menos Cristo, né? Pode criticar, pode fazer filme de Jesus gay, tá tudo legal, eles não criticam nada, né? Então, ou seja, querido, nos últimos tempos só vai prevalecer quem estiver cheio de Deus. Porque se não estiver cheio de Deus, a mídia, as pessoas manipuladas pelo sistema, vai querer nos calar. E quem vai prevalecer? Aquele que estiver cheio de Deus. Quem vai prevalecer? Aquele que estiver cheio do Espírito Santo. A pessoa me falava: não, meu amigo, eu creio em Jesus Cristo, ele é vivo, ele é fiel e ele faz milagre. Hein? Olha, vem conversa com o lado não, meu amigo, porque se eu orar aqui, Deus pode te derrubar, você cai morto agora, hein? Igual aquela ilustração, né, do professor e do ovo lá, né? Então nós temos que entrar nesse nível, querido. Agora tem uns cristãos aí que no Velho Testamento já eles estavam se humilhando. Há momentos de se humilhar, mas há momentos de colocar em pé e falar: não, peraí, eu sirvo a um Deus vivo. Que isso que é o tema de hoje, vamos ser no ponto que é ter essa ceia. Tema de hoje: Deus de eternidade em eternidade. Deus de eternidade em eternidade. Esse Deus nós seguimos. Nós não seguimos o Bocó, não. Nós não seguimos um mané, não, que eu vou seguir Cristo, aquele mané morreu na cruz, como o desviado do Raul Seixas falava, né? Eu não sou besta para arrancar uma de herói, morrer pendurado na cruz.
desviado, era crente, conhecia da Bíblia. Deve estar queimando no inferno agora se não se arrependeu. Ou seja, depois foi discipulado por um satanista, esqueci o nome dele, acho que é Paulo Coelho, se não estou enganado. Então é isso que o mundo circular aí fala, que quer humilhar a nossa fé. Só que eles não sabem que um dia todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O que eles não sabem, quando ele veio, morreu na cruz, lá porque ele veio como um cordeiro, humilde, para sacrificar por nós. Mas um dia ele virá como o leão da tribo de Judá. Um dia ele virá para julgar essa terra. E a Bíblia fala que nós estaremos junto com ele. A Bíblia fala que e o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Então olha o privilégio que Deus quer nos dar, querido. Quem tem raiva de Satanás aqui? Quem queria pisar na cabeça dele? Pastor miserável, por causa de você, meu filho entrou nas drogas. Por causa de você, meu familiar sofreu. Eu tenho uma raiva de Satanás, mas você tem? Tem, então se firma com Deus. Porque se firmar com Deus, vai estar no céu quando Jesus vir nas nuvens para destronar Satanás, nós vamos estar juntos lá para destronar ele. Vai ser aquele dia que fala, são miserável, agora você vai ver o que é gostoso. Lá na terra você me humilhou, né? Lá na terra você usava da mídia, né? Lá na terra você usava do patrão, lá na terra você usava do vizinho, lá na terra você usava de N pessoas para querer me humilhar. Mas agora eu estou com o corpo glorificado junto com Jesus. Bota a boca agora, olha o tanto de anjo que tem aí, ó. Olha quem está comigo aqui, ó, o rei dos reis, ó. Agora não é cordeiro não, agora é leão. Vem agora, seu miserável. É profético, querido. Eu estou ilustrando aqui, né? Mas é o que vai acontecer. A Bíblia fala que nós viremos junto com Jesus. Desceremos e nos tornaremos Satanás, o anticristo, o falso profeta, será lançado dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Mas para isso nós temos que estar cheios. Para isso nós temos que estar impactados pela glória de Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. No Velho Testamento ele já vivia o Deus de eternidade. Daniel falou assim, ó, fizeram uma lei lá agora. E agora essa lei que não pode orar 3 vezes por dia. Daniel falou assim, então não vou orar. O que Daniel fez? Abriu a janela. E como o judeu tem costume, virou para o lado de Jerusalém lá e começou a orar. Aí os petistas da época, vai lá, olha lá. Daniel tá orando lá, está orando. Aí o rei que foi manipulado, né? Que o rei gostava de Daniel, só que foi manipulado. Aí ele tinha assinado uma lei que não podia fazer isso. Ele se esqueceu que Daniel adorava ao único Deus, que tinha feito uma lei que podia adorar só o rei. Imagina se Daniel ia fazer isso. Daniel, vai para a cova dos leões, que eu vou. Do rei, mas Daniel, fique tranquilo, rei. O Deus que eu sirvo vai me guardar dentro da cova do leão. Quando Daniel desce dentro da cova do leão, o leão teve que jejuar. O leão não teve que conseguir comer nada. Sabe por quê? Porque o Deus de eternidade, o Deus do sobrenatural, acho que eu preciso prestar um ponto aqui, o Senhor está fluindo aqui. O Deus de eternidade, ele estava junto com Daniel, ele estava junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha de fogo ardente. Fizeram uma grande estátua lá, agora vão se prostrar. Agora tem que se prostrar agora a essa imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego lá aqui, ó. Todo mundo prostrado, imagina, a multidão, todo mundo prostrado, só os 3 em pé. Se alguém ajoelhar, agacha aí, rapaz, você é louco, agacha aí. Não, meu amigo, não vou agachar não, meu Deus, que eu sei, é o Deus verdadeiro. Ele entra comigo dentro daquela fornalha. E o rei foi tão burro que o rei falou assim, ó, aquece a fornalha 7 vezes mais. Ele não sabia que o número 7 é o número da perfeição de Deus. Então, ou seja, quando ele acende aquela fornalha 7 vezes mais, a glória de Deus se manifestou e o quarto homem da fornalha apareceu lá. A Bíblia fala que quando foram jogar, pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem foi jogar dentro da fornalha, eles jogam e são fulminados pelo fogo. Olha que mistério. Aquele que arremessou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro do fogo, já foram fulminados pelo fogo de Deus. E sabe por que eles não foram queimados? Porque fogo não queima fogo. Então o que Deus está falando para mim, no meio do fogo da adversidade, no meio do fogo da luta, no meio do fogo da dor, no meio do fogo das forças contrárias que vêm contra nós, queridos, se enche do fogo de Deus. O que aconteceu com Davi? O gigante estava vindo contra ele, Golias. Golias correu para cima dele, Davi falou, não, peraí, só achar a pedra. Não, Davi estava com a pedra na mão e correu para cima do gigante. Então Deus está falando para mim, aí, vamos para cima. Não vamos deixar a circunstância contrária nos parar, não, nos brecar, não. Nós servimos um Deus que é de eternidade a eternidade, que Ele tem atributos poderosos.
entrando um pouco na teologia, para nós aprender um pouco sobre teologia. Atributo de Deus. O que é atributo de Deus? É a qualidade dos atributos de Deus, são qualidades divinas. E o que seria atributo? Atributo tem muita coisa. Se eu fosse ministrar sobre atributo aqui, eu peguei um estudo lá que, meu Deus, eu tenho que ministrar uma série. Mas de forma resumida, o atributo de Deus, eu nem perguntar para você o que é atributo de Deus. Ó, grava aí, ó, essa aqui é teologia. Grava aí para você saber responder uma pessoa que não vai te perguntar. Não é o quinta do ensino profético, mas aqui é uma regra para você aprender. Que nem eu lembrava, tive que buscar para lembrar. Então, atributo de Deus é a mesma coisa que qualidade de Deus. Ou perfeição de Deus. Assim como Deus tem seus atributos, nós também temos os nossos. Deus tem dois tipos de atributo. Ele tem o atributo incomunicável e tem o atributo comunicável. Qual é o atributo incomunicável de Deus? É o atributo que ele não comunica com o ser humano, que ele não dá para o ser humano, que ele não serve para o ser humano, que ele não permite que o ser humano tenha. Que atributos são esses? 3 básicos que a gente já conhece: onipotência, onisciência e presença. Onipotência, todo poder. O ser humano tem tudo isso. Onipresença, poder estar em todo lugar ao mesmo tempo. Assim como Deus está ouvindo essa pregação nossa aqui em Bragança Paulista, na terra da linguiça, que em nome de Jesus vai ser terra do avivamento, se Jesus não voltar antes, lá na China, no meio das cavernas, no meio das igrejas perseguidas, estão clamando lá agora, nesse horário, possivelmente estão dormindo ou fazendo uma vigília, porque lá o horário do contrário, nós estamos trabalhando talvez, ou orando de dia, né, porque é 24 horas diferentes. Deus está ouvindo, está vendo, onipresença, ele está em todo lugar. Onipotência, onipresença e onisciência, que a onisciência, ele tem toda a ciência de todo mundo. Então, esses são atributos incomunicáveis, são atributos que ele não cede, ele não dá, ele não permite que nós vejamos ter. Mas tem os atributos comunicáveis. Que atributos são esses? São atributos que o Senhor é tão bom que ele nos dá, da glória dele, da presença dele, coloque em nós, se nós tomarmos posse, nós acreditarmos. Como assim, pastor? O que Jesus Cristo disse? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo disse lá na criação do homem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Porque esses são os atributos comunicáveis de Deus. Então, Deus cura, não cura? Deus ressuscita o morto, não ressuscita? Deus faz milagre, não faz? Aí Deus é tão poderoso que ele fala assim: ó, eu vou pegar do meu atributo e vou colocar dentro de você, Senhor. Se você buscar a minha presença, se você orar, jejuar, consagrar ao Senhor, você vai poder ressuscitar o morto. Você vai poder orar para uma pessoa cega e essa pessoa cega enxergar. Você vai poder orar para um cancerígeno e o cancerígeno ele ser curado. O que é isso? Atributos comunicáveis. O Senhor comunica ao nosso espírito e nos dá esse dom de cura. E através desse atributo, nós podemos ser um canal de Deus para curar pessoas. Nós podemos ser um canal de Deus para tocar pessoas. Por isso que Jesus Cristo disse: se credes, verás a glória de Deus. Colocarão a mão sobre os enfermos e os enfermos serão curados. Esses atributos Deus quer dar para mim e para você. Esses são os atributos comunicáveis. Esses são os atributos que Ele quer comunicar comigo e falar para você e para mim: filho, eu quero te usar como cura. Filho, eu quero te usar para restaurar famílias. Filho, eu quero te usar para fazer o sobrenatural na terra. Existe um homem chamado, vou lembrar o nome correto dele agora, mas é Wickfield, mais ou menos esse nome. Não está correto o nome. Mas esse homem, querido, no ministério dele, ele ressuscitou, orou e a pessoa ressuscitou 26 pessoas, inclusive a mulher dele. Pense, se o homem era de Deus ou não era. 26 pessoas. Tem o livro dele, o dia que você quiser ler. O dia que você quiser ler, eu tenho ele em casa lá. Sabe o que é isso? Deus dá para o ser humano o poder de ressuscitar uma pessoa. O que ele não pode fazer? O que é isso? É Deus liberando o atributo dele sobre o ser humano, para o ser humano fazer o que a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem milagre, querido.
Deus tem atributos poderosos. Então eu e você seguimos a um Deus verdadeiro. Fiquei só no primeiro ponto, quando for no início do segundo e o terceiro. Então, Deus tem para mim e para você milagres. Ele é o Deus de eternidade, Ele é Deus eterno. Pastor, mas como que Deus, Ele nasceu? Ele não nasceu, Ele sempre existiu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, Ele é incompreensível se nós entendemos pelo lado da mente, da psique, do lado humano. Por quê? Porque a Bíblia fala, querido, que os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Então, nós servimos um Deus que, se nós acreditarmos e buscarmos a Ele, nós seremos pessoas poderosamente usadas por Ele para fazer sobrenatural na terra. Mas para isso, eu tenho que ter desejo de falar, não, eu quero entrar numa dimensão diferente. Eu quero buscar ao Senhor como eu nunca busquei. Eu quero adorar o Senhor como eu nunca adorei. Eu quero clamar a Ele, eu quero cultuar, eu quero buscar, ler, ouvir louvores, pregação, filmes cristãos, como eu nunca fiz. Aí você vai ver Deus começar a revelar coisas sobrenatural para a sua vida, para a sua casa, te dar sonhos, te dar revelação de pessoas, revelação de Deus, mostrar o que a pessoa está sofrendo, mostrar a luta da pessoa, te mostrar o livramento, que alguém quer fazer o mal, Deus te mostra antes. Esse é o nosso Deus, o Deus de eternidade em eternidade. Você que ouviu essa mensagem, creia, existe um Deus de eternidade em eternidade, que Ele quer que você tenha uma paternidade. Esse Deus tão poderoso e tão grande, Ele quer ser seu Pai, Ele quer derramar milagres, prodígios e sinais na sua vida. Então creia, Deus está te chamando para viver esse sobrenatural. Até o próximo culto, até a próxima mensagem, em nome de Jesus. Deus abençoe você.